Assim, fala um pouco o que significa Deus dentro dessa cultura. Vamos explorar um pouco mais esse conceito. Às vezes eu entro assim numa onda e eu começo a surfar naquela minha onda e eu falo assim, será que tá todo mundo entendendo? Deus, o que é Deus, né? Na verdade, o aspecto de Deus, em sânscrito, a gente chama Deus de Bhagavan, né? Bhag significa opulência e Van significa aquele que possui, ou residência. Então, quando a gente fala sobre Deus, a gente está falando sobre um aspecto de onde existe a opulência, a fama, o nome, as atividades, onde não existe miséria. Muitas vezes, a gente acha que quando a gente está falando sobre Deus, a gente está falando sobre algo muito, muito distante. Quando a gente vê, por exemplo, o cristão falando sobre a volta de Cristo. Uhum. Cristo vai voltar, Cristo vai voltar. A minha pergunta sempre é, você vai estar disposto a reconhecê-lo? Porque às vezes ele pode voltar. Mas será que ele vai estar exatamente dentro daquela bata, aquela túnica, aquele cabelo, aquela característica que você aceita, que você conhece? Pois é. Então, a questão de Deus é você saber reconhecê-lo. E então, quando a gente está falando de Deus, a gente está falando daquele aspecto divino. Que ele tem uma forma, ele tem qualidades e ele realiza atividades. Qual que é a forma dele? Pode ser que ele venha como Buda? Sim. Pode ser que ele seja Alá? Sim. Pode ser que ele seja Cristo? Sim. Pode ser que ele seja Krishna? Sim. É tudo uma questão de nomes. O nome, ele não muda a essência. Eu posso falar assim para você, o sol, por exemplo, em inglês, ele é sun. Em espanhol é solo. Em hindi é surya. Em português é sol. O idioma não muda a qualidade, que ele vai trazer calor, ele vai trazer iluminação. Legal. Então não muda nada, é apenas o nome. Entende? Exato. Então quando eu tô falando de Krishna, eu tô falando dessa personalidade que apareceu 5.000 anos atrás na Índia e realizou diversas atividades incríveis. Mas se eu começar a falar de Cristo, eu vou tá falando desse aspecto divino que veio a esse mundo há 2024 anos atrás. Que Sim. também é um aspecto divino. Ou se eu falar de Buda, vou estar falando de um outro aspecto divino que veio 3.000 anos atrás. Então são aspectos divinos.